que a Vivi sempre aparece, tá de volta, sentiram minha falta. Então, gente, hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre o relato do meu pré-parto. Antes de começar a falar, eu quero apresentar pra vocês o Miguel. Dá oi, meu filho! Bom, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que aconteceu comigo quando eu já estava com 34 semanas e alguns dias, que foi quando eu passei um susto achando que eu estava em trabalho de parto. Na verdade, desde então, dessas 34 semanas, todos os dias eu esperava o dia do meu parto. Independente se tava na época ou não, eu tava esperando. No dia 17/7, acredito que numa terça-feira, eu estava em casa, mas o Paulo Henrique. Eu levantei, eu tava deitada na cama, e eu levantei e começou a escorrer um líquido das minhas pernas. Líquido meio esbranquiçado, ralo e sem controle. Eu tentava segurar e eu não conseguia segurar, continuava saindo esse líquido. E eu falei pro Paulo Henrique, minha bolsa estourou. Só tava eu e ele em casa e ele não, e a gente ficou, e eu dei crise de riso na hora. Já corri pro banheiro, tomei banho, super feliz, achando que minha bolsa tinha estourado e que tava na hora de eu ganhar o Miguel. Tem mais ou menos uma hora que a gente tá aqui esperando, mas minha bolsa estourou aparentemente, né? Saiu um líquido de lá, então aparentemente minha bolsa estourou. E aí eu não tô com dor, tô sentindo poucas. Mas eu tô bem tranquila, tô bem de boa. A gente vai no hospital agora pra ter certeza se foi realmente a bolsa que estourou, se tá tudo certo. Como é que você tá, papai? O melhor de tudo, gente, é a família, que eles ficam mais doidos que eu. A gente chegou na maternidade agora, no hospital, e vamos ver como que vai ser. Eles, sempre que eu ia pro hospital, eles davam uma pulseirinha. Essa pulseirinha, ela ainda não tinha ido pro meu braço. E eu sempre ficava namorando ela, porque se eu realmente estiver em trabalho de parto, eles colocam a pulseirinha no braço. Ela fez um toque em mim, eu estava com 1 centímetro de dilatação. E ela, com a luva que ela fez o teste, que ela fez o toque, ela pegou, colocou um produto lá. Ela falou pra mim, se ficar verde, é o líquido amniótico. Se não ficar verde, não é o líquido amniótico. E ela foi, colocou e ele ficou laranjado. Aí eu já fiquei, mas ninguém entendia que líquido era aquele que tinha escorrido. E aí ela foi e falou assim, não, mas calma, a gente vai fazer um monitoramento com você pra poder ver como é que vai ser. Eles foram, colheram sangue, colheram urina, fizeram alguns exames para saber se estava tudo bem comigo. Me colocaram lá e fizeram esse monitoramento. Esse monitoramento é aquele cardiotoco, né, que faz que monitora as contrações e o batimento do bebê. Daí você tá aqui, pare, não sabe se você vai parir, se não vai. Olha lá como é que tá o pai da criança. Bem de boa. A gente aqui sentindo dor e ele lá dormindo. Pode isso, produção. O batimento do Miguel tava perfeito. Porém, eu estava tendo contrações altas, de porcentagem altas, sem dor, muito rápidas. Tipo, eu tava tendo contração de 10 em 10 minutos, de 8 em 8 minutos, de 6 em 6 minutos às vezes. E quando eu fui consultar, a minha médica falou, olha, tá tudo certo, o seu bebê tá pesando bem, você tá com o colo fino, porém ainda não tá em trabalho de parto realmente, tá tudo certinho. Eu fiquei 4 dias sem gravar, eu nem falei nada, nem gravei nada, tipo, relatando o que eu tava sentindo na hora. Porque eu ainda não acreditava que aquilo não era meu líquido amniótico e eu ainda queria entender que líquido era aquele. Eu fiz algumas pesquisas, eu busquei algumas coisas e realmente isso pode acontecer com algumas pessoas, mas eu não vi nada dizendo o que era esse líquido. Então, se isso acontecer com você aí, isso é normal. Não fique como eu fiquei, tipo, tentando entender por que isso aconteceu e essas coisas todas, não.
No sábado, dia 21/7, eu fiz um relato e nada ainda. Óbvio que é super normal, eu ainda tô com 38 semanas e 4 dias. A previsão não é pra agora, mas é que bate assim uma ansiedade na gente, sabe? E bate uma frustração. Principalmente igual o meu caso, que desde as 34 semanas eu tô tendo coisas que é realmente pro trabalho de parto. Mas, gente, é muito difícil, é muito frustrante. A gente às vezes se sente que a gente sente tipo que a gente tá falhando. Eu sei que porque não é eu que vou escolher isso, é meu filho. E essa ansiedade que provoca na gente, isso que causa na gente, te faz pensar que você tá falhando, tipo assim. Por que você tá nessa ansiedade toda se não é a hora do seu filho ainda, sabe? É muito frustrante, muito frustrante. Tanto de não acontecer nada, quanto de você pensar que você tá querendo forçar uma coisa que não tá na hora de acontecer ainda. Eu queria muito que a madrinha dele conhecesse ele, a madrinha dele tá aqui, ela veio pra cá. E a gente, ser humano, a gente tem mania de querer apressar as coisas. E como as coisas já foram acontecendo comigo no decorrer de todo esse tempo, eu meio que é aí que eu quero apressar mesmo as coisas, sabe? Porque as coisas já foram acontecendo. Então, assim, a data prevista do meu parto não é pra agora. É pra daqui uma semana e meia, mais ou menos. Pra daqui 11 dias. Então, pra que eu tô querendo apressar as coisas se não tá na hora ainda, sabe? Então, tipo assim, eu desabafei literalmente porque eu tava muito frustrada. Muito. Eu vivo em função disso agora. Da hora que vai ser a hora do parto. Sabe? Eu quero, tipo assim, eu deito pra dormir e eu quero ser acordada de noite por uma contração. Acho que eu nunca quis tanto sentir uma dor da minha vida igual eu tô querendo sentir. Eu tô ansiosa por esse momento, sabe? De passar pelo trabalho de parto, de ter essa experiência, sabe? É isso. Eu vim pra bola pra ver se ajuda um pouquinho. Todo dia eu faço a bola, na verdade. Mas eu preciso falar uma coisa que, assim, eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu queria deixar isso bem claro aqui. Desde que do dia, assim, que eu descobri que eu tava grávida, eu senti uma diferença muito grande e uma conexão muito grande, sabe, entre eu e o Paulo Henrique. Cara, é muito lindo você... Parece que você começa um relacionamento de novo, sabe? É muito lindo mesmo. E essa conexão parece que só aumenta a partir dos momentos assim que vai chegando. E eu queria falar isso mesmo, dessa conexão, disso, que a minha gestação me fez enxergar coisas que talvez eu já não enxergava mais. E ela me trouxe, assim, sentimentos e coisas que talvez... Não sei. Mas, assim, a conexão e tudo, e eu só tenho a agradecer a Deus por isso, pela família que ele tá me dando. Eu acho que a maior ansiedade que eu tenho de ter o meu filho e de tudo isso é de ter minha família. Eu sonho, assim, em colocar ele no carrinho do supermercado e andar pelo supermercado. E colocar ele no bebê conforto, no carro. E sair, chegar nos lugares com a mala da maternidade, com a mala.
E com ele do lado, no bebê conforto, é tudo muito... E eu queria só compartilhar com vocês isso. Eu acho que eu tô um pouco emotiva hoje. Como eu falei, a madrinha do bebê veio. Ela tá aqui, ela vai ficar aqui até quarta-feira. Então, ela chegou ontem, na sexta. Então, eu acho que vai ser bom ela tá aqui, que eu vou distrair a cabeça um pouco. Hoje ela não tá aqui porque ela foi pra festa, ela foi pra Tomorrowland. Então eu tô assim super feliz por ela. Eu queria muito que ele nascesse com ela aqui, eu queria que ela conhecesse ele. Mas foi bom que ela me viu grávida e deu pra aproveitar um pouquinho. No dia 22/7, no domingo, eu fiz um takezinho, eu comecei a gravar um vídeo como eu cortava meu cabelo. Porém, no meio do vídeo eu comecei a sentir contrações. E aí tem um takezinho aí das contrações que eu tava sentindo. Quando pega e devolve. Ai, 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 ai. Contração. Ai. 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 Outro. Ai. Desde as 34 semanas eram essas contrações com essas dores, naquele nível ali. Às vezes era menos, lógico, mas todos os dias, pelo menos, eu sentia, pelo menos uma vez por dia, contrações com aquelas dores que tá aí. E, gente, não é fácil. Muita dor. E, realmente, eram as contrações do trabalho de parto que eu senti. Quando eu entrei em trabalho de parto, as contrações foram as mesmas contrações que eu tive quando eu tinha contrações de treinamento. Bom, do dia 27 pro dia 28 iria ocorrer o eclipse. E era um eclipse de sangue, um eclipse bem forte. E eu acreditei que o Miguel viria nessa passagem de lua. Todas as passagens de lua eu acompanhei e eu esperei o Miguel em todas. No dia 27 eu já estava totalmente esgotada. Eu já não tinha mais condições, nem psicológicas e nem físicas, de esperar mais tempo, muito mais tempo, para ter o Miguel. Eu tinha chegado à conclusão que na minha consulta de segunda-feira eu iria falar para minha médica que eu não queria esperar mais do que 40 semanas. Nada me tirava da cabeça que esse era um direito meu e que eu poderia escolher se eu queria ou não que o meu filho passasse de 40 semanas. Eu não poderia, gente, de forma alguma, ter esperado mais. Eu estava ficando de um jeito totalmente neurótica, totalmente magoada. Já aquilo ali já não estava me fazendo bem mais. Não a minha gestação, mas o sentimento de esperar o meu filho chegar. E devido eu sentir tanta coisa desde as 34 semanas, isso só aumentou mais ainda a minha ansiedade. Isso só aumentou mais ainda a minha vontade dele chegar. Talvez, gente, não tava na hora, não era a hora do Miguel nascer ainda, mas eu esperei ele nascer antes da hora. Porque eu senti muita coisa. Não era por egoísmo meu que eu queria que meu filho nascesse antes da hora, mas é porque eu senti tanta coisa que eu fiquei esperando. Se eu não tivesse sentido nas 34 semanas o que eu senti, e se desde as 34 semanas eu não viesse tendo dores, contrações, dor de barriga, tudo que você fala, tudo que a pessoa fala que uma pessoa que tá perto do trabalho de parto tem, eu tinha. Mas eu não entrava em trabalho de parto. Então isso só me causou mais ansiedade ainda. Hoje é dia 27. E eu ainda não ganhei neném. Estão aqui. Ainda não entrei em trabalho de parto também. Mas hoje tem passagem de lua. E um eclipse
de sangue. E vai que, né? Mas eu tô assim, sem condições pra esperar muito mais tempo. Muita dor no corpo, muito cansada, muito ansiosa. E eu tô aqui fazendo esse vídeo porque vai que acontece qualquer coisa. Eu quero ter tudo registrado, né? Mas, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum, sabe? Essa espera, essa ansiedade, essa coisa toda, essas dores. Então, consulta na segunda. Se nada acontecer até segunda-feira, vou pedir pra minha médica que eu não quero esperar mais de 40 semanas, que eu faço na quarta. Porque eu não tenho condições psicológicas nem físicas pra aguentar mais. Eu sei que meu filho precisa vir na hora dele, no tempo dele, tudo. Mas, gente, tá muito difícil, muito complicado mesmo. Tô tentando ser forte o máximo que eu posso, mas infelizmente, às vezes a gente não consegue. Então, é isso. Beijo. Qualquer coisa eu volto mais tarde. No dia dessa passagem de lua, eu mal dormi direito. Quando foi, provavelmente por volta... Eu não sei que horas ao certo, eu acordei, eu fui ao banheiro. E eu também não me lembro se eu tava dormindo e eu acordei e fui no banheiro. Mas eu sei que eu não dormi direito essa noite. E quando eu fui ao banheiro, eu senti uma coisa saindo de mim. Tipo, uma secreção muito esquisita. E essa secreção tinha cheiro de esperma. Daí eu fui, mandei mensagem por uma amiga minha perguntando pra ela como é que tinha sido o líquido que ela tinha perdido, porque ela tinha ganhado nem há pouco tempo. Ela falou que pra mim que era um líquido raro. Fui avisei minha doula, falei assim, olha, eu tive uma secreção. Era uma secreção, não era líquido, era gosmento. Era uma secreção gosmenta com gosto, com cheiro de esperma. Eu falo cheiro de esperma, era cheiro de que boa, mas pra mim parecia muito mais com cheiro de esperma. E eu falei pra minha doula, olha, tá acontecendo isso. Ela falou pra mim, Laísa, devido a tanta produção de hormônio sua, você tá tendo essa secreção com esse cheiro. E eu falei pra ela, é normal? Ela falou assim, por causa dos hormônios. Beleza. Desde então, eu fiquei tendo essa secreção o tempo todo que eu ia no banheiro. Tanta que me incomodava o cheiro. Eu achava que as pessoas perto de mim já estavam sentindo o cheiro dessa secreção. E ela vazava de pouquinho, essa secreção. Ia saindo de pouquinho, de pouquinho. E eu achando que era uma secreção. Porque desde mais ou menos desde as 34 semanas, a minha lubrificação ficou muito grande. Eu tive uma lubrificação enorme. Então, era uma lubrificação, porém, essa que tava diferente porque ela tinha cheiro. Mas a quantidade, era uma lubrificação. A quantidade aumentou e o cheiro aumentou. Mas, como eu já vinha tendo essa lubrificação, eu também acreditei que isso fosse normal. Um alerta, não era normal. Então, eu fiquei a madrugada muito agoniada. Eu lembro que eu não dormi direito. Eu falei, eu ainda falo no vídeo que eu precisava dormir. Porque eu achava que os próximos dias seriam um pouco cansativos e que eu precisava dormir. E eu tava certa disso, que eu precisava realmente dormir. Já são 2h30 da manhã, dia 28, na madrugada do dia 28. E foi a passagem de lua. E depois da passagem de lua eu comecei a sentir dor. E começou a sair uma secreção transparente com cheiro de que boa. Então, não sei. São 12 e pouco, eu dormi um pouquinho. Acordei, dormi, acordei. Ainda não tô com muita dor, mas eu tô tendo muita contração. Mas ainda também não sei. E me deu fome.
Aí eu fiz um mexidão aqui pra mim. Vou comer, tá todo mundo dormindo, não acordei ninguém. Só avisei minha sogra que eu tava sentindo meio mal. Vai dor. E vou comer um pouquinho, ficar um pouco em pé. Tô sentindo o Miguel mexer bastante. Não sei se é normal, mas mexendo bastante. Acho que ele tá querendo, sei lá, encaixar. Não sei, às vezes não tá encaixado. Tá querendo encaixar. Tá todo mundo dormindo. Foram dormir, largaram as portas da casa toda aberta, porque tá muito calor. E então ventinho, acho que vai chover. Já chuviscou, na verdade. E vamos ver, né, gente? Espero que venha Miguel, mas acho que daqui pra amanhã, depois de amanhã são dias longos. Por isso que eu quero dormir, porque eu preciso descansar pra isso. Eu não tava passando mal, mas essa secreção não tinha passado. Ela continuava constante. Eu sei disso. Gente, a doida do pare, não pare, tá aqui sem parir. Ai, ai. Sábado, dia 28. E agora? Agora mais ou menos por volta de meio-dia. Consertar o maior erro da minha vida. E nada. Parei de passar mal. Gente, Nada de volta. a pessoa fala assim, ah, você vai saber quando for a hora. Sabe não, viu? Não é todo mundo não. A gente não pode generalizar. Mas assim, tô com contração, continuo com as secreções, continuo cansada. Hoje eu acordei, tomei banho, lavei meu cabelo, arrumei o cabelo, hidratei. Aí eu tô aqui, na expectativa, na espera. Só que aí hoje também tem aniversário de surpresa que a gente tá fazendo com meu cunhado. E acho que eu vou distrair um pouquinho a cabeça, vai ser bom. Mas é só pra ir atualizando aqui os takezinhos de que como é que tá sendo esses dias. Nada ainda. Gente, por vezes eu cheguei a duvidar da minha intuição de mãe, sabe? Tipo, muitas vezes eu achava que eu não era capaz de ter meu filho. Só que eu ainda não tinha entendido que eu não tinha tido meu filho ainda porque não tava na hora de ter ele. Entendeu? E que quando fosse a hora, ia acontecer. E eu saberia quando fosse a hora. E eu acreditava que não, que a gente não saberia. Porque todas as vezes que eu achei, não era. Então eu achava que a gente não saberia. Passou a festa. Fomos pra casa, dormimos. E no domingo, a gente foi almoçar no mesmo lugar onde tinha sido a festa. Eu fui responsável por fazer o arroz. E enquanto eu fazia esse arroz, eu comecei a sentir contrações. E eu comecei a sentir muita contração. Contrações bem fortes. Eu não comecei a cronometrar no celular, mas eu comecei a reparar o ritmo delas. Isso por volta mais ou menos de meio-dia e pouco. Então, tipo assim, 1h30 depois a gente tava comendo. Sentei pra comer e eu não senti mais dor. A última dor que eu senti tinha sido antes de eu sentar. Sentei, acabou. Depois que eu acabei de comer, aí falaram assim, Laís, você melhorou, né? Não tá sentindo dor mais. Eu tinha esquecido. Eu falei assim, nossa, pior, é verdade. Não tô sentindo mais dor. Daí que eu levantei, eu comecei a sentir mais dor. Dessa hora em diante, eu comecei a ritmar todas as minhas contrações. Eu comecei a cronometrar minhas contrações com o aplicativo Contrações do celular. Toda vez que começavam, eu apertava e toda vez que terminava, eu apertava. E aí eu tava tendo contrações de 4 em 4 minutos, mais ou menos. E contrações leves, em vista do que foi depois. Era muito poucas contrações. No caminho pra casa, essas contrações acabaram. Foi quando eu sentei novamente, as contrações acabaram. Eu fui pra casa, tomei um banho, eu deitei um pouco, descansei. Acordei totalmente frustrada. Eu achei mais uma vez que era um alarme falso. Cheguei a gravar um vídeo e, como eu falei, eu cheguei a duvidar da minha capacidade de poder ter um filho, de poder ter um parto normal. Eu falei que eu não era capaz disso, não porque eu não queria, mas que eu era tão banal que eu não conseguia nem ter um filho normal igual todo mundo tem. Dia 29.
de julho, 39 semanas e 5 dias. 5 é 4 dias, uma coisa assim. Eu não sei o que tá acontecendo. Trabalho de parto, não sei se é porque ainda tá do mesmo jeito que eu falei. Tipo assim, vem e não continua, não tá fixo. E eu não sei o que é pior, gente. A dor ou a frustração de não continuar. De não saber se tá na hora ou não. Eu acho importante fazer esse vídeo e falar assim com as pessoas, porque talvez a gente pensa, eu mesma, todo relato de parto que eu assisti, tudo que eu vi, a maioria, era tão simples, a pessoa sentia a dor na primeira dor que ela sentia. Na primeira dor que ela sentia, ela já sabia que era a hora. E elas não falam, tipo assim, se passaram por todo esse processo. Eu venho com essa lamúria desde as 34 semanas. Então, ninguém fala que é assim, ninguém fala que é desse jeito, que pode acontecer isso. E aí a gente, como a gente não tem esse tipo de informação, a gente acaba se sentindo frustrada e incapaz. A gente pensa que é a gente que não tá conseguindo, que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Só que na verdade eu acredito que isso seja... Eu acredito não, isso é normal. Eu converso muito com a minha doula, tudo ela fala pra mim, mas é normal, normal. Só que eu cheguei a pensar já que eu não sou capaz, que nem pra ter um trabalho de parto, como qualquer outra pessoa, eu sirvo. Que eu queria muito viver, se sentir a dor, sentir tudo. E depois, né, ter o neném. E já tô começando a achar que meu parto vai ter que ser induzido por causa disso, porque não tem ação, né? Tudo muito devagar. A secreção com cheiro de esperma, ela continua. Na verdade ela tem o cheiro mesmo, é de esperma. Eu até falei no outro vídeo que eu perdi, expliquei um pouquinho. E eu tenho consulta amanhã. Enquanto o bebê tá mexendo, tá tudo bem pra mim. Eu só queria que acontecesse logo. Eu tô muito desgastada de ficar acontece, não acontece. E a secreção, ela continuava. Inclusive teve uma hora no domingo que eu tava lá nesse lugar ainda, que eu tava com medo, e eu sentia assim, ó, muita. E eu fui no banheiro. E eu comentava com todo mundo. Eu falava assim, gente, eles falam que a secreção, ela tem cheiro de quiboa. Pra mim, o cheiro de quiboa e o cheiro de esperma é mais ou menos o mesmo. Eu tenho medo de eu estar perdendo líquido e eu não saber, e eu não tá percebendo, e aconteceu alguma coisa com o bebê. Daí todo mundo falava pra mim, Liza, calma, que isso é normal. Gente, eu não aguentava mais ouvir a palavra normal. Todo mundo falava pra mim, é normal, é normal, é normal. E, cara, eu tava cansada de falar pra mim que era normal. Nada em uma gestação é normal. Entendam isso. Nada em uma gestação é normal. Tinha que ser anormal falar. Porque tudo é uma novidade, tudo é diferente. E pra vir falar pra mim que é normal. E a minha secreção, ela não era normal. Na verdade, a minha secreção, eu vou falar mais sobre isso, já era o meu líquido amniótico. Então, eu já estava perdendo o líquido amniótico há mais de 24 horas. Quando foi, mais ou menos por volta de 6 horas da tarde. Nisso, gente, eu já tinha caminhado, eu já tinha subido e descido a rua da minha casa várias vezes para as contrações voltarem.
eu sabia que eu não podia ficar parada, que eu tinha que, nessa hora, eu tinha que me movimentar. Eu andei pra tudo quanto é lado, voltei pra casa, gravei um vídeo, continuei andando, fui andar no quintal, fui caminhar, fui fazer as coisas e as contrações voltaram. Nessa hora, eu sabia que realmente eu tava em trabalho de parto. As minhas contrações voltaram 6 horas, eu comecei a ritmar ela às 7. E eu falei pro Paulo Henrique, se até 9 horas eu não continuar sentindo, a gente vai pro hospital. E até 9 horas eu continuei sentindo as contrações. Cada vez elas aumentavam um pouco mais, mas ainda eram contrações tranquilas, eram contrações ok. E eu ainda falo assim, que se fosse só isso, eu tava muito bem. Mal eu sabia o que vinha pela frente, gente. Não é ok. Não é ok. Como eu falei, realmente o líquido que eu estava perdendo era o líquido amniótico e eu esperando. Mas eu acredito que por a perda ser pouco, eu comecei a ter dores depois, quando eu tive uma perda considerável para poder começar a ter dor, entendeu? Elas voltaram. E sabe quando falam assim, se for só isso é de boa? Se for só isso é de boa. Tá doendo muito, consideravelmente muito. A ponto de gemer de dor. Mas se for só isso, ok. Então, qualquer coisa eu volto.